Oi gente, boa tarde. Vai começar mais um programa Comida de Flor aqui na Cotia TV. Eu vim falar para vocês hoje sobre uma das plantinhas que está muito na moda. Algumas pessoas vão conhecer como gordinha, gordelícia, fofinha, mas a maioria das pessoas conhece como suculentas. É isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre cactos e suculentas. Vou contar algumas curiosidades, tirar algumas dúvidas, falar um pouquinho sobre essas coisinhas fofas que estão conquistando o coração de muita gente, né? E um detalhe ainda mais gostoso é que, gente, elas são colecionáveis. E se prepara, porque a coleção não vai ficar pequena, não. Prepara um cantinho caprichado na sua casa, porque se bobear dá pra você colocar suculentas numa parede inteira. Ou aproveitar e fazer alguns arranjos, colecionar várias já dentro de um vasão, dentro de uma bacia, para ficar super charmoso e decorativo aí na sua casa, tá bom? Então vamos lá. Eu separei algumas aqui, tá? Vou mostrar os materiais que eu uso, quais são os substratos, como que faz, tudo direitinho. E a gente vai ter esse vídeo hoje, a gente vai falar isso em duas partes, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou ensinar como que cultiva, como que prepara o substrato, a adubação, como que a gente monta, qual a suculenta que pode ficar dentro de casa e qual a que não pode. Sim, suculenta pode ficar dentro de casa sim, com alguns detalhezinhos que já eu conto todas pra você, tá bom? E quais são as suculentas que você pode deixar lá fora, no quintal, no jardim, fazer aquele jardim lindo de suculentas para elas crescerem e ficarem bem vistosas e vigorosas aí na sua quintal. Então vamos começar. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, que eu não consigo trabalhar muito com o cabelo solto. Mas vamos lá. Então vamos para os materiais. O que a gente vai precisar usar para poder fazer a manutenção, para poder fazer aqui as coisinhas nas nossas gordinhas, tá bom? Eu vou usar uma bacia, hashi, colher, uma pinça, tá? Não precisa ser igual a essa pinça, pode ser aquela pinça que a gente usa para tirar a sobrancelha, mas eu vou falar de novo, mulherada, deixa essa pinça só para mexer com plantas, ok? Um palitinho de churrasco, um araminho com uma rolha na ponta, não sei se vocês vão conseguir enxergar, essa rolha é bem pequenininha, acho que aqui na minha blusa dá para ter o contraste, um araminho com uma rolha, um pincel de ponta mais durinha, um pincel de ponta mais molinha, tesoura, maçarico, ou então você também pode usar a chama do fogão da casa, e própolis, tá bom? Esses são os materiais, as ferramentas que a gente vai utilizar aqui para mexer nas nossas plantinhas, tá bom? E o que a gente vai usar para começar a cuidar delas? Nós vamos usar substrato de mudas, pedrinhas, pedrisco, pode ser brita, sabe? Brita de construção. A gente compra aquela em qualquer casa de material de construção, compra aquela da mais miudinha e aí você chega em casa, lava para tirar aquele pó da pedra, para tirar às vezes cimento que cai na casa de material de construção, dá uma lavada naquela pedrinha. O ideal para ficar show de bola é você ainda deixar essa pedra um pouquinho de molho com água sanitária. Você faz o preparado igual como você lava a alface, igual como você esteriliza suas verduras na casa, você também pode usar até aquele produtinho de esterilizar salada para esterilizar as suas pedrinhas, tá bom? E a gente também vai usar areia de construção. Ó, eu vou frisar, areia de construção lavada. Não é porque você tá na praia que você vai trazer areia para mexer nos seus cactos em casa, ó. Não pode, porque o sal da água que tá ali naquela areia da praia vai acabar com as raízes da sua planta, ok? Nenhuma planta aguenta aquele sal da areia de praia, combinado? Então você deixa para decorar qualquer coisa, mas não coloca areia de praia nas suas plantinhas, certo? Bora lá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar aqui as nossas gordinhas, selecionar as suculentas, os cactos que a gente vai usar e qual é o vasinho. Então assim, aqui eu trouxe algumas opções para vocês verem. Então assim, tem no vidrinho, tem no vasinho, só que esses três aqui, e ó,
aquele vidrinho de geleia que sobrou, que você tem ali em casa, que queria fazer alguma coisa, também dá para fazer arranjinho. Esses aqui a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque eles não têm furo embaixo. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado com a rega, na hora de regar os cactos e suculentas, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho sobre os cactos e suculentas, tirar algumas dúvidas de vocês que muita gente me pergunta. Os cactos e suculentas, eles são originários da África e da América do Norte, nos lugares onde tem muito deserto, onde o clima é seco, onde o clima é bem árido. Então, quando a gente pensa nisso, a gente já tem que pensar na forma que a gente vai cultivar em casa. Se é um lugar que o clima é seco, que o clima é árido e a planta se desenvolveu, ela se adaptou naquele clima, então a gente tem que pensar, no deserto chove todo dia? Não. Então, adianta você molhar todo dia? Não, porque você vai acabar matando a planta. A planta ela não tolera muita água. Ela foi se adaptando na natureza de uma certa forma que ela consegue, aqui nas folhinhas dela, armazenar toda a água que ela precisa. Ela consegue armazenar água nas folhas, nos caules e na raiz. Então não precisa ficar molhando, ficar regando toda hora, porque ela não gosta disso. A sua suculenta vai morrer. Então quem mata cacto e suculenta em casa está literalmente matando a sua plantinha afogada. Segura a mão aí. Cacto e suculenta é bacana para quem às vezes tá naquele corre-corre do dia a dia e que acaba esquecendo de molhar, de regar. Porque um cacto e uma suculenta pode ficar de 15 a 20 dias tranquilamente sem rega. É isso mesmo. Ai, Débora, vai morrer de sede, eu vou matar minha plantinha seca. Não vai, porque ela já se adaptou a isso. Uma curiosidade, vocês sabiam que todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto? Sabe qual que é a diferença? A diferença é que os cactos possuem areolas, que são justamente essas bolinhas da onde saem os espinhos, da onde saem as flores, as hastes florais, que aqui, ó, suculenta e cacto também dão flor de verdade. Olha essa, que coisinha mais fofa, ó, que daqui a pouquinho ela vai abrir. Já pensou? Um cacto, um arranjo de cacto e suculenta florido em casa? Gente, é uma coisa muito lindinha. Então, assim, a planta ela já se adaptou naquele meio ambiente. Então, ali ela vai armazenar toda a água que ela precisa. E uma outra adaptação muito interessante é que, assim, como ela vivia naquele lugar de seca, naquele lugar de falta de umidade, de sol escaldante em cima, os espinhos, na verdade, são folhas. Isso mesmo. A planta ela se adaptou a esse clima. E aí as folhas se transformaram em espinhos. Primeiro para a planta não perder tanta água, porque através das folhas a água evapora. Então ela tem que ter um mecanismo de armazenar toda a água que ela precisa ali dentro. Porque no deserto é assim, durante o dia é aquele sol forte. De noite, em algumas regiões, em alguns desertos, o clima cai, a temperatura cai até para 0 graus. E quando poucas vezes chovem, é assim, é uma chuva torrencial em cima deles. Então eles têm que correr para chupar o máximo de água, para estocar o máximo de água que eles conseguirem para sobreviver até a próxima chuva. Sabendo disso, alguns animais perceberam e começaram ao quê? Ir lá nos cactos e lá nas suculentas comer as plantas para poder receber água. E as plantas que não são bestas nem nada, como que elas se protegeram? Elas desenvolveram os espinhos. Então as folhas foram se adaptando, foram se modificando, né? É a evolução da natureza para virar espinhos para se protegerem. Não só do sol, porque o espinho também ele começa a se entrelaçar e ele faz uma sombrinha meio que pouquinha no meio da planta. Então isso também protege a planta do sol e também protege dos predadores, dos animais que descobriram que no meio dos cactos e das suculentas eles armazenam, eles estocam a água. Então a planta ela vai se adaptando a esse meio ambiente. E não vai ser de uma hora para outra que você vai encharcar ela e ela vai virar samambaia. Então não adianta ficar molhando a planta, porque ela não está mais adaptada para esse tipo de clima. Combinado? Não quero mais saber de ninguém matando florzinha afogada.
tá bom? Então a gente vai fazer um breve intervalinho para quem tá aqui na Cotia TV e para quem tá na Rádio Cotia, aguenta aí, a gente vai continuar e já vai botar a mão na massa. Bora lá então? Vamos botar a mão na massa e saber como que a gente vai mexer nessas gordinhas, nessas delicinhas? A primeira coisa que eu quero também falar, antes da gente montar o arranjinho, é sobre luminosidade. Eu já dei a dica. Elas são de um lugar que ficam com o sol direto em cima, ou seja, são plantas que precisam de muita claridade, que precisam de muita luz. E algumas aguentam ficar até embaixo de sol mesmo. Você deixa ela lá no meio do quintal com o solzão do meio-dia, da 1h, das 2h da tarde, que a planta vai ficar tranquila. Um exemplo é essa aqui, ó. Olha como ela tá. Ela tá no formatinho dela. As folhinhas estão próximas uma das outras, ou seja, ela tá num ambiente de luz que ela tá amando. Agora, olha a diferença. Isso aqui é a mesma espécie. Acredite, tudo bem que o tamanho tá um pouquinho desproporcional. Essa é maior, essa é menorzinha, mas é a mesma espécie de planta. Olha o que aconteceu com essa aqui. Isso aqui se chama estiolamento. É quando a planta ela vai se esticando inteira em busca da luz, porque ela precisa de luz para sobreviver. Então ela vai fazendo esses espaços aqui, ó, no meio das folhinhas, procurando luz. Vendo aonde que tá a luz, ela abre mais as folhinhas, vendo aonde que tá a luz para ela começar a se esticar. Diferente dessa que está recebendo a luz adequada, aí ela forma o desenho bonitinho que a gente gosta. Então, se o seu cacto ou se a sua suculenta estiver assim, ó, estiolando, isso significa que ela está num ambiente de pouca luz. Você precisa pegar o vasinho dela e ir puxando para mais próximo da luz. Outra dica. Essas suculentas que são mais gordinhas, dá licença, neném, que a gente aperta assim, ó, e sai a aguinha, essas suculentas, elas aguentam ficar debaixo do sol direto tranquilamente. Pode esquecer lá no quintal, pode esquecer lá no jardim, que não tem problema nenhum. Já essas suculentas que são mais fininhas, que não tem tanta água acumulada nas folhas, essas já são suculentas que precisam ficar protegidas do sol forte. Eu vou repetir, protegidas do sol forte. Então aquele sol do meio-dia, sol da 1h da tarde, sol das 2 vai estressar a planta. Muitas vezes ela pode mudar a cor, muitas vezes ela pode ficar mais mirradinha, porque ali ela está recebendo sol demais. Então por isso que você pode ter sim cactos e suculentas dentro de casa, desde que elas estejam em um local com bastante luminosidade e que receba pelo menos a luz do sol até as 10 horas da manhã. Aquele famoso solzinho de bebê, de banho de bebê. Algumas suculentas que são assim mais fininhas, que são mais pequenininhas, elas podem ficar dentro de casa desde que elas estejam recebendo esse tipo de iluminação, tá bom? Então agora bora botar a mão na massa. O que a gente vai fazer? Qual que é a diferença? Um dos truques, um dos pulos do gato para o cultivo de cactos e suculentas tá na parte mais importante, que é o substrato, é a terrinha onde a gente coloca eles. Então, diferente das plantas que a gente tem normalmente no quintal, que a gente põe aquela terra e a gente aperta e faz aquele torrãozinho, cactos e suculentas não gostam disso. Eles precisam de um solo mais drenado. O que significa? Quando a gente coloca a água escorre mais fácil, ok? Então, como que a gente vai preparar esse substrato? Eu vou pegar aqui substrato de mudas. O bacana do substrato de mudas é porque ele já vem preparadinho, mas o que acontece, ó, aquela história que eu falei pra vocês, se eu aperto ele vira esse torrão, ou seja, aqui ele retém muita umidade, e o que a gente acabou de saber, vocês acabaram de aprender, é que cactos e suculentas não gostam de umidade. Então, ó, aqui eu tô pegando 2 punhados de substrato pra muda, e aí eu vou pegar 1 punhado de areia de construção. Isso mesmo, areia de construção. E a gente vai misturar. Essa mistura aqui é que eu vou usar
para fazer o substrato dos cactos e das suculentas. Por quê? Porque eu vou pegar e ó, não vai fazer torrão, ele se desfaz facinho, a terra fica soltinha. E é isso aqui que a gente vai usar, combinado? Para nossos cactos e suculentas crescerem fortes, o que a gente vai usar? Adubo. Sim, cacto também precisa de adubo. E aqui eu tô usando o meu adubo Comida de Flor, que quem quiser encontrar esse adubo é só ir lá na Ecofeira, ou no shopping, ou no parque e me procurar. E aí vocês vão pegar lá comigo. Então, ó, esse potinho, eu vou usar isso aqui, gente, ó. A pontinha da colher de sopa. Tá vendo, ó? Para essa quantidade toda. Coloquei. E aí a gente vai continuar misturando. Bem misturadinho. Ó, bem misturadinho. Agora aqui a gente vai ver como que a gente vai fazer o nosso arranjo, tá? Primeira dica que eu dou pra vocês é sempre procurar um vaso com furo no meio, tá? Com furo. Pra quê? Pra na hora que a gente estiver regando, a gente não ter aquele problema de matar o nosso cacto afogada. Ainda mais alguém aí que eu sei que tem aquela mania do regador, que não pode ver uma plantinha que já vai lá e taca um copo d'água. Então, se você tem a mania do regador, põe as suas plantas sempre num vaso com muitos furos e capricha na drenagem. O que é drenagem? A gente vai fazer camadas dentro do vaso para que essa água possa escoar e não fique acumulada nas raízes das plantas. Então, o que a gente faz aqui se a gente for usar esse vaso? A gente pode colocar pedra brita, pode colocar caco de telha, pode colocar rolha, pode colocar caixinha de isopor cortadinha, pode colocar argila expandida. Então você vai fazer uma camadinha de 2 dedos dentro desse vaso com um desses materiais que eu falei. Se você tiver TNT ou manta de bidim, você corta um pedacinho e forra. Manta de bidim é uma manta que a gente usa na jardinagem. Se não tiver manta de bidim, também não tem problema. Pega a areia de construção mesmo e faz uma camadinha. E aí a gente vem e coloca o substrato da suculenta. E vai deixar sempre um dedinho abaixo, tá? Você vai deixar até aqui. Você deixa um dedinho aqui da bordinha. E aí você começa a fazer o seu arranjo. Outras dicas, outras opções. Quem conhece pratinho de planta? Ó, esse aqui eu fiquei ontem queimando o dedo na cola quente para fazer, ó. É sisal com cola quente que você pode enfeitar e também pode usar esse pratinho para você fazer o seu arranjo de cacto e suculenta. É aquele pratinho famoso de botar embaixo das plantinhas que ninguém mais usa porque a gente não quer mosquito da dengue em casa. Então pega lá aqueles monte de pratinho que tem guardado que também dá para fazer um arranjinho. Também dá para fazer. Ou a gente também pode usar esses vidrinhos, os famosos vidrinhos que o povo fala que é terrário, que a gente descobriu na aula passada que não é. Se você perdeu o vídeo da aula passada, acessa lá o nosso Facebook, corre e procura que lá eu dou dicas de terrário, de como faz um terrário e qual que é a diferença do que é e o que não é um terrário, ok? Então, ó, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, eu vou fazer o arranjo aqui nesse vidrinho, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a camadinha de drenagem. Então eu vou pegar pedrinha, ó gente, essa aqui é pedrinha de aquário mesmo, tá, ó. Tem até o preço aqui, é bem baratinho, eu paguei R$3,90 nesse pacotinho, vem 1 quilo de pedrinha. Por que eu gosto de usar essa pedrinha? Porque essa pedrinha, ela dá um efeito mais natural, ela dá um efeito mais bonitinho. É mais estética, mas ela também tem a função da drenagem, porque aqui o bom é que a gente pode ficar de olho no nível da água do nosso vasinho. Então a gente vai colocando, fiz a camadinha, bem bonitinha, tá vendo, ó? O bom também fica até mais bonitinho, dá pra ver. Aqui a gente vai colocando o substrato com o adubo que a gente colocou para os nossos cactos e nossas suculentas se desenvolverem bem. E aí a gente vai
arrumando. Gente, a quantidade, vocês vão me perguntar, Débora, que quantidade que eu ponho? Isso vai depender do seu vasinho que você vai fazer. Então aqui, ó, eu coloquei um punhado de terra e um punhado de areia. Deu para esse potinho. Se eu fosse usar esse, a quantidade ia ser bem maior. E se eu fosse usar esse pratinho, a quantidade ia ser bem menor. Nesse pratinho, a gente já vai direto, a gente já coloca a terra e o substrato aqui direto. A gente nem precisa fazer camada de drenagem, tá bom? E também aquela coisa, sempre vai ficar de olho na rega. Nada de dedinho nervoso aí no borrifador de água, hein? Então, ó, com a colher, eu faço o quê? Eu dou uma nivelada, mas a gente pode até, ó, completar esse restinho aqui, ó, que vai dar tranquilamente. Ou seja, o material que a gente tá usando aqui é super pouquinho. A pedrinha de cascalho eu paguei em 1 kg, R$ 3,90, mas ó, se eu usei um punhado aqui embaixo, eu usei muito. Então assim, é uma coisa que você compra e você pode usar nas suas outras plantas, tá bom? E agora a gente vai começar a escolher as plantinhas que a gente vai fazer nesse arranjo. Um detalhe importante, parece besteira, gente, mas não é. Um arranjo de cactos e suculentas, ele só é um arranjo de cactos e suculentas se tiver cactos e suculentas. Parece meio óbvio, mas tem muita gente aí vendendo arranjo de cactos e suculentas que tem só suculentas, não tem um cacto nenhum. Acredite se quiser. Então vamos escolher aqui cactos e suculentas que a gente vai compor aqui nesse vasinho para ficar bem bonitinho. Esses meus cactos e suculentas eu peguei lá na Estrada de Calcaia, tá? Pertinho daquela ONG de Espetar para o Próximo. Depois eu deixo para vocês o endereço direitinho. É sempre legal a gente pegar com um produtor. Por quê? Porque as plantas são mais saudáveis, estão mais bonitas. Você pode comprar no supermercado? Pode, mas às vezes tem um funcionário lá com a mania do regador. E aí às vezes você pode já comprar uma plantinha com algum probleminha e tal. Então toda vez que você for comprar em algum cantinho, observa bem o vegetal da planta. Se não tem nenhuma manchinha preta, se não tem nenhum bichinho, se não tem nenhuma cochonilha, se não tem pulgão. Olha sempre o estético. Deixa, na verdade, o estético de lado e olha sempre a saúde da planta. Porque, afinal de contas, a gente quer comprar uma planta para cuidar dela, não para ver ela morrendo porque a gente comprou ela doente. Então, é sempre bacana você pegar de um produtor de confiança, de um produtor que tenha um carinho, que tenha um cuidado com as plantas e que deixe elas sempre saudáveis. Olha essa bandejinha, gente. Olha que loucura. Pensa se ontem eu não fiquei piradinha lá naquela estufa pegando as plantinhas. Quem me acompanha no meu Instagram viu as fotos que eu postei. Se você não me acompanha, corre lá. É @comida.d.flor. E aí vocês vão ver todas as postagens com dicas, não só de suculentas, mas como de outras plantas que eu tô sempre falando por lá. Então vamos lá. Aqui a gente vai escolher. Vamos escolher um cacto. Gente, olha que coisinha mais fofa esse cacto. Muitas pessoas conhecem ele como orelhinha de Mickey. Olha essa suculenta que tá dando florzinha. É a Gratopetulum. Olha só. Algumas eu sei o nome, eu não sei o nome de todas, tá, gente? Porque todas elas têm esse nome latim, então imagina se não é facinho de falar. Olha essa aqui, ó. Essa é a Sedum Aurum. Olha que colorido lindo, que arranjo que dá pra fazer a gente combinando. Tem essa que é amarelinha, tem essa que é mais verdinha. Tem esse outro cacto aqui também. E, gente, aqui dá pra gente soltar a imaginação. Essa aqui, ó, ela tem a pontinha rosada. É uma variegata, a gente fala, todas essas plantinhas que tem as pontinhas branquinhas, a gente chama de variegata. Olha, essa com florzinha. Ai, gente, eu fico louca. Bom, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o nosso vasinho e vou começar a escolher as plantinhas. Aí você me pergunta, tá, e agora? Eu quero ver como é que a Débora vai botar a mão nesse cacto. Porque, gente, esse espinho é terrível. Se pegar na mão, dói, incomoda, porque ele não é fácil de enxergar. Às vezes, se acontecer com você, você pode pegar uma fita durex, alguma coisa assim, e ir passando assim para tentar tirar. Para tentar, porque não é fácil. Mas, como eu já sou macaca véia e eu já
penei com algumas plantinhas, olha o que a gente pode fazer. Isso aqui é uma folha de revista. Primeiro, a gente vai apertar o vasinho para soltar a planta. E aí depois, a gente vai com a revista, com delicadeza, envolver o cacto. E aí a gente vai puxar o vaso. A gente nunca vai arrancar a planta. Você nunca vai me ver fazendo isso aqui, porque assim a gente machuca a planta. Então, ó, aqui eu tô tranquila, tô com um cacto na mão. E esse torrãozinho a gente vai fazer um carinho nele, ó. A gente vai soltar. Na hora que a gente for fazer os arranjos, um pulo do gato para vocês. O ideal é que as plantas não estejam molhadas, porque senão você não vai conseguir fazer isso com tanta facilidade, tá bom? Ó, coloquei. Vamos posicionar aqui no nosso vasinho. Agora que a gente vai usar as ferramentas. Lembra do arame com rolha? Quem faz arranjo de cacto e suculenta, essa aqui é a nossa melhor amiga nessa hora. Porque a gente precisa fazer o quê? Com a ponta do arame, a gente cava um buraquinho na terra, acomoda as raízes e com a rolha a gente vai empurrando o substrato para firmar o cacto no vasinho. Ó, ele ainda não firmou. Então a gente vai aqui com cuidado. Eu já até mudei ele de lugar para ver qual que é o lugar que fica mais fácil aqui de eu conseguir acomodar ele. A hora que você estiver satisfeita e que o seu cacto estiver firminho, a gente tira o papelzinho e continua ajeitando ele com a rolha, que a gente não quer esse espinho fininho na nossa mão. Então, ó, aqui a gente já tem um. Vamos ver um outro para dar um contraste? Eu gosto muito de fazer arranjo com contrastes. Contrastes de cores, contrastes de formatos de folha, contrastes de altura, porque eu acho que isso dá mais vida, chama mais atenção também no nosso arranjo. Olha essa que fofura. Essa aqui eu não sei o nome, me desculpem, mas se alguém souber, deixa nos comentários para que todo mundo aprenda com você. Ó, a gente solta. E aí a gente faz aquele carinho, aquele cafunézinho gostosinho na sua suculenta. Pronto, desmanchei o torrãozinho, eu vou vir aqui com arame e vou acomodar. Conforme a gente vai mexendo no vaso, pode acontecer isso que aconteceu aqui. É até bom acontecer para vocês verem. Ó, o substrato aqui no potinho, ele foi descendo. Então aqui acabou que ficou pouco substrato. Tem problema? Não. Ou a gente pode fazer mais 2 punhados de terra e de areia, ou a gente pode aproveitar esse substrato que estava aqui no vasinho também. Porque esse substrato vem direto do produtor e ele também conhece bem e a gente pode reaproveitar. A única coisa que a gente faz é o quê? Coloca um pouquinho de adubo e reaproveita e reutiliza, tá? Não tem problema nenhum. Eu acho até que fica também bacana, porque essa cor de terra é diferente da cor de terra aqui daqui. Então fica aquela coisa também tom sobre tom. Eu gosto bastante. Pronto. Vamos colocar uma cor diferente aqui nesse vaso? Vamos colocar esse Sedum Ouro, que eu acho que vai fazer um charme. Então, ó, segura a planta e puxa o vaso. A gente segura a planta com todo cuidado. Ó, as raízes mortas, conforme você vai fazendo isso, elas vão soltando.
Vai dando até um alívio para a planta. Ela fala, alguém veio aqui me limpar. E aí a gente vai lá, faz o buraquinho e vai arrumando a plantinha. Às vezes acontece isso aqui, ó, de ir caindo a folhinha. Deixa essa folhinha aqui, joga fora não. Já já eu te conto por quê. E para finalizar, vamos pegar esse aqui. Olha que diferente. Olha que gordinho, mais fofo esse. Parece que são pedacinhos colados num caulezinho da planta. Fofo, né? Vamos colocar ele também. A gente tira, às vezes, um matinho ou outro que cresce aqui nos vasinhos, porque é normal isso, tá, gente? E aí a gente faz o processo. Eu seguro a planta e eu vou puxar devagarzinho o vaso. Como eles estão sequinhos, fica muito mais fácil de fazer isso. Vamos fazer aquele cafunézinho. Ó. Isso não machuca a planta, tá, gente? Eu jamais ia ensinar alguma coisa pra vocês fazerem que machucasse a planta. Isso é um carinho. Ó, a planta, ela solta. A gente faz o buraquinho lá de novo. Cuidado, porque aqui tá bem pertinho do cacto. E aí a gente, com o próprio araminho, a gente vai colocando, vai guiando a raiz pra dentro do substrato. Pronto. A gente vai firmando a planta. E aí o que a gente faz? Vamos cobrir um pouquinho, porque como a terra foi descendo, a gente precisa completar esse vaso. Então a gente vai aqui colocando terra, vai fazer sujeira, deixa eu até colocar aqui dentro. É normal. Mexer com planta e não fazer sujeira não tem graça. Então a gente vai colocando aqui as coisas, o substrato. Qualquer coisa pega o araminho, vai ajudando. Quando tem a suculenta é até mais fácil, que a gente vai apoiando aqui e vai colocando. Vamos mexendo. Ó, vamos organizando aqui dentro do vaso. Cobrimos aqui. Ó, agora as plantas, elas estão até mais firminhas aqui, ó. A gente percebe que elas não estão bambeando tanto, tá vendo? A gente pode sacudir que ela não sai do lugarzinho, ó. Ela balança, mas ela não sai do lugarzinho. E aqui a gente já finalizou. Vamos só deixar ele mais bonitinho, mais decorativo? Vamos voltar lá no nosso cascalhinho, na pedrinha de aquário. E aí a gente pode colocar. Se vocês quiserem colocar a pedrinha branca, pode colocar. Eu particularmente não gosto por alguns motivos. Primeiro, que aquela cor ela é muito artificial, ela deixa o arranjo com cara de artificial. Segundo, aquela pedrinha branca, ela passa por um processo químico e o que acontece? Quando vocês pegam naquele pacotinho, vocês vão ver que tem um pó branco e aquilo ali é cheio de produto químico para deixar a pedra clara daquele jeito. Com o tempo, a gente colocando a pedrinha branca no vasinho e a gente vai fazendo a rega, aquele pozinho branco vai descendo, vai caindo produto químico na raiz da sua suculenta e às vezes a sua suculenta morreu por conta daquele produto químico, não por conta do seu cultivo. E você ficou triste em casa pensando que matou mais uma plantinha. E não foi sua culpa. Foi culpa da pedrinha branca, tá? Então, eu gosto de usar a pedra mais natural possível. Por isso que eu gosto de usar as pedrinhas de aquário, de seixos, porque são pedras naturais que não passam por nenhum processo químico e não vão prejudicar a plantinha de vocês, tá? Mas também tem o caso de, Débora, eu vou ganhar dinheiro fazendo arranjinho com cacto e suculenta e a minha cliente pediu pra fazer uma decoração com pedrinha colorida. Tudo bem, não tem problema nenhum. É muito comum a gente ver essas lembrancinhas
de aniversário com pedrinhas coloridas. Essa aqui, ó, foi de uma menininha da Isadora, de 5 aninhos, e ela escolheu o tema da Pequena Sereia para fazer. E ela usou um vasinho com pedrinhas coloridas e uma suculentinha. Você também pode usar. Nesse caso aqui do vidro, se você quiser fazer até camadinhas com as pedrinhas, você também pode usar. Mas o que acontece? Essa planta é uma planta que a gente, às vezes, se você puder avisar, olha, avisa para os seus convidados que depois seria bom a gente mudar, né? Explicar um pouquinho do cultivo, que às vezes a pessoa fica triste que depois perdeu a plantinha, mas enfim. Essas pedrinhas, elas são bonitinhas esteticamente por um período, por um breve período. Mas para quem vai fazer esse cultivo a longo prazo, eu aconselho mais usar as pedrinhas naturais, tá bom? Ó, tô colocando aqui as pedrinhas. As pedrinhas aqui também têm um outro propósito. O que acontece? Elas vão proteger o solo onde estão as suas suculentas, para impedir que essa água que vai ficar aqui dentro evapore com mais facilidade, para impedir que nasçam, que germinem os matinhos da terra, porque esse substrato, gente, ele tem sementes espontâneas, né, que são sementes que vão brotar aqui que a gente não plantou. Então, quando a gente coloca esse tipo de proteção nos vasinhos, o que acontece? Impede que essa plantinha germine. E assim, a manutenção do seu vasinho vai diminuir. Você não vai ter que ficar perdendo tempo arrancando matinho. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, onde eu vou ensinar, para a próxima aula, onde eu vou ensinar vocês a justamente fazerem a manutenção desses arranjos de cactos e suculentas, tá bom? Ó, tô colocando aqui na parte que tem o cacto, tomando cuidado para não espetar a minha mão. E pronto. Gente, o nosso arranjo tá prontinho. Olha que fofura. Olha que gracinha. E aqui, o que tá na hora de fazer? Nós acabamos de plantar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa regar, porque afinal de contas, ela já tava sequinha, a gente fez o arranjo, mexeu nela, às vezes elas ficam meio melindrosinhas. Então, o que a gente precisa fazer agora é deixar ela feliz. E vamos regar. Pouquinho, ok? Nada de matar cacto suculenta afogada. Então, ó, a gente vai regando. Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas às vezes vocês vão perceber que a cor da terra aqui, ela muda. Gente, essa quantidade, por enquanto, pra mim tá suficiente. E às vezes a gente vai ver aqui no fundo a água acumulada. Por isso que tem que tomar muito cuidado quando a gente faz o uso desse tipo de vasinho. Porque se a gente deixar a água acumulada até aqui, a gente vai matar ela afogada. Então sempre observa, no vaso assim, transparente, é fácil. Já nesse vasinho aqui, já é mais difícil. Então por isso você segura a mão. Dá uma molhadinha, molha bem as pedrinhas em volta, molha no centro do arranjo e pronto. Deixa a sua plantinha lá e observa ela. Você pode contar de 15 a 20 dias. Tá? A gente molha, tem essa frequência na primavera e no verão, ou quando tá muito quente. No outono e no inverno, a gente pode ficar de 20 até 30 dias sem molhar a nossa planta. Por quê? Porque o nosso temperatura já é mais úmido, né? A gente tem mais chuvas, o frio, tem muita umidade no ar. E as plantas, elas também captam a umidade do ar. Então não é só através da rega que a planta vai absorvendo água, pela umidade do ar também. Eu espero que eu tenha tirado essas dúvidas de vocês relacionadas aos arranjos, relacionada à luminosidade e relacionada à rega. E uma coisa muito legal dos cactos e das suculentas são que elas são muito generosas com a gente. Por quê? Porque às vezes acontece da gente fazer um arranjo ou outro e ir caindo as pétalas. Eu vou ensinar isso aqui para vocês agora. Então eu tô fazendo um arranjinho com ela e cai uma pétala. O que a gente pode fazer? Na natureza, essa pétala ia cair e ia simplesmente ficar assim, do lado dela, pousada sobre a terra. Vocês deixando a planta desse jeito, molhando, aí no caso assim, essas aqui que são os bebezinhos, tá? Essa a gente tem que manter a terra úmida, nunca encharcada, com mais frequência do que a planta adulta, tá? Porque aqui ela não tem da onde tirar a umidade, já que da plantinha ela vai puxando a umidade dela mesma. Então aqui a gente vai manter bem úmido a terrinha,
para que a plantinha vá crescendo. Em pouco tempo vocês vão ver que elas vão soltar as raízes. E aí você vai ter uma nova suculenta. Por isso que eu falo, a natureza é sempre tão generosa com a gente, é só a gente cuidar, é só a gente aprender o manejo certinho, que a gente pode ter plantas lindas em casa, pode ter arranjos maravilhosos em casa, ou até ganhar um troquinho, até ganhar um dinheirinho, né? Agora um detalhe, quando a planta, quando a folhinha da suculenta ela cai assim cortadinha, nem adianta vocês enterrarem, porque essa aqui não vai brotar, tá bom? Só quando ela cai assim, ó, inteirinha na terra. E não precisa fincar, tá? Não é igual violeta que você vai lá e tuf, e enfia a folhinha nela. Essa daqui é só deixar ela repousando assim em cima, que ela vai continuar, ela vai soltar a raizinha dela, tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês a cuidar dos seus cactos, a cuidar das suas suculentas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão colocar lá no Facebook ou lá no meu Instagram as dúvidas e eu vou respondendo para vocês à medida que eu consigo, tá? Uma novidade, esse arranjinho aqui eu vou sortear, mas para eu sortear vocês vão precisar seguir 3 regrinhas. Primeiro, curtir e compartilhar esse vídeo com no mínimo 2 pessoas e me seguir lá no Instagram. Pode fazer isso quantas vezes vocês quiserem, desde que vocês estejam cumprindo essas regrinhas. Curtir o vídeo, compartilhar com 2 amigos e me seguir lá no Instagram. Eu vou falar de novo meu Instagram, é @comida.d.flor. Vocês vão ter uma semana para fazer isso, então dá tempo de divulgar para bastante gente, dá tempo de dividir isso com bastante gente. E eu vou sortear isso daqui na semana que vem, tá? E para retirar, a gente combina um dia e vocês vão buscar lá no Shopping da Granja, lá na Ecofeira comigo. Quem for fora de São Paulo, aí fica um pouquinho mais complicado, eu não tenho como enviar isso para vocês. Mas quem for aqui de São Paulo e daqui da região de Vargem Grande, Cotia, Granja Viana, a gente fica combinado assim. Na semana que vem eu faço o sorteio e aí vocês vão retirar comigo lá no shopping para eu conhecer vocês e dar um beijo, um abraço bem gostoso, tá bom? E agora eu vou aproveitar e vou tirar algumas dúvidas que muita gente me perguntou sobre o vídeo anterior dos terrários. Ó, esse aqui foi o terrário que a gente fez na semana passada. Gente, olha que coisa mais gostosa. Olha que fofura. Muita gente pediu para eu tirar foto dele assim bem de pertinho, espero que vocês estejam vendo, tá bom? Mas deixa eu explicar a dúvida da galera. A dúvida foi relacionada à rega, tá? E essas dúvidas elas acontecem mesmo, é normal, tá, gente? Não tem problema. Nossa, abri. Então, eu ensinei que todo terrário, a gente tem que manter ele fechado. Por quê? Quem colocar a mão aqui num terrário vai sentir que ele é mais quentinho. Porque aqui a gente fez um microclima, a gente criou um mini ecossistema aqui, que tá funcionando. Só que essas gotículas de água que estão aqui no vidro, é normal, é assim mesmo que ele tem que ficar. Só que se ficar muito embaçado, se ficar muitas gotículas, isso significa que a gente regou um pouquinho demais. Então o que a gente faz? Não tem mistério, não tem segredo. Deixa o terrário aberto. Deixa o terrário aberto, dependendo da quantidade de água que você colocou, se foi muito, você pode deixar ele de 1 a 2 dias aberto. Essa água, o excesso dessa água, ela vai evaporar e aí você vai fechando e vai olhando. Ficou muito embaçado no vidro? Então a gente tira a tampa e deixa a água evaporar mais um pouco. Colocou a tampa e o vidro ficou assim, ó, transparente, que você consegue ver, ó, esse aqui tem até um pouco de gotículas, ó. Ó como é legal mostrar, porque da mesma forma que acontece aqui, eu sei que acontece na casa de vocês. Então assim vocês podem ver quais são as soluções para quando isso acontece, tá? Então vocês, tá vendo? Muita gotícula de água, tem muita água aqui dentro. Então a gente vai deixar o vidro aberto uns 2 dias mais ou menos, porque aqui tá com bastante água, e depois a gente fecha. Então a regrinha é essa, embaçou é só deixar aberto, porque se molhar demais não tem como virar, né, gente? Se a gente virar a gente vai desmontar o arranjo. Então quem for fazer um arranjo para vender, para dar de lembrancinha, fica essa dica, nunca faça o arranjo no dia da entrega, sempre faça o arranjo uns 2 ou 3 dias antes. Para quê? Porque se isso acontecer, a gente consegue corrigir, você consegue fazer o ajuste antes de comercializar, antes de entregar aquilo para o seu cliente, tá bom?
Então, ó, para vocês terem uma ideia de custos, ah, Débora, quanto que você gastou para fazer esse arranjo de cactos e suculentas? Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 vasinhos. O valor da suculenta vai depender muito de região para região, tá? Então vamos supor que aqui eu paguei R$4 cada vasinho. Então é 4, 8, 12, 16. Que eu gastei R$16. Mas esse vidrinho às vezes você encontra por 8 ou por R$10. Então o que você vai fazer? Você vai somar tudo isso que você gastou, tá? O substrato a gente gastou bem pouquinho, então o que você vai fazer? Você vai pegar o valor do pacote total, vai fracionar ele e vai calcular mais ou menos aquilo que você gastou para fazer esse arranjo. A mesma coisa você faz com as pedrinhas. Você somou isso tudo, vamos supor, ah, deu R$18, eu gastei R$18. Normalmente a gente calcula sempre 5% a mais de custo fixo. O que é custo fixo? Ah, custo fixo é sua água, a sua luz, o seu telefone que às vezes você gastou para falar com o cliente, para anunciar alguma coisa assim. Então você vai somar, vai, R$18. Produção, me ajuda aí, pega a calculadora. Então a gente vai fazer a seguinte conta. A gente vai fazer R$18, que foi o que a gente gastou aqui, mais 5%, que é o nosso valor, é o nosso custo fixo, né, com a estrutura que às vezes a gente precisa para fazer isso, e a gente vai ter o valor de R$18,90. Nesse valor, a gente vai somar mais 100%. Soma mais 100% aí, produção. R$18,90 mais R$18,90. Vai dar um total de R$37,80. Então, se eu for comercializar esse arranjinho aqui, eu vou vender ele por no mínimo R$37,80, tá? Porque vai ser o valor do meu custo mais um pouquinho do meu lucro. Só que antes de sair vendendo, é muito legal a gente fazer uma pesquisa de mercado. A gente dá uma olhadinha por aí e vê que quanto que as pessoas cobram nesse arranjo na sua região. Por 2 motivos. Se a galera toda tá cobrando R$80 num arranjinho assim, e você cobra 40, você pode chegar a lucrar mais, né? Às vezes até 200, 400%, dependendo da região, que eu já vi isso acontecer. Então você pode lucrar mais e colocar um valor parecido com o valor que tá ali da região. Então se tem uma loja que tá vendendo um arranjinho desse a R$80, vamos supor, você pode vender o seu, sei lá, R$75,90. Por que um valor quebrado? Porque dói menos R$75,90 do que 76, do que 77, entendeu? Então a gente sempre coloca um valorzinho quebradinho assim, para não doer tanto na hora do cliente efetuar o pagamento. Porque as pessoas pensam dessa forma, não é 78, é 77,50, 77,90, então dói um pouquinho menos, vamos assim dizer, né? Que olha, comprar uma lindeza dessa e deixar em casa, não tem dinheiro que pague, né? Eu acho super fofo, eu sou louca por planta, gente. E também pode acontecer o contrário. Se a gente tem um custo de R$37,80 e se a gente fizer uma pesquisa no mercado e lá naquela sua região tá vendendo por 25, gente, vocês não vão começar um negócio tomando prejuízo. Então vai fazer outra coisa, ou vai fazer um outro arranjo, ou procura alguma coisa que fique mais em conta, que deixa o seu arranjo mais em conta. Um vasinho mais baratinho, que vocês podem fazer no pratinho de plantinha. Aí você tem só um trabalho de fazer uma decoraçãozinha, alguma coisinha assim, diminui o custo. Por quê? Começar um negócio com alguma coisa fora do valor do mercado, abaixo do valor do mercado, e para que você não tenha um lucro, para que você não tenha como você transformar aquilo uma renda, aí vai deixar de ser um prazer, né? Aquela coisa de você trabalhar com o que você, às vezes, para virar até uma tortura. Porque eu já vi casos de pessoas que chegam até a pagar para vender. Não tem sentido, né? E tem coisa assim que dá para deixar mais barato. Isso aqui era um vidrinho de geleia. Aqui eu não fiz acabamento, mas o que a gente pode fazer? A gente pode passar uma cordinha de sisal e aqui amarrar para dar um acabamento, ou pode passar uma fita. A gente vai deixando o nosso arranjinho, isso aqui é um arranjinho só de suculenta. Será que dá para vocês verem aí? Olha que gracinha. Aqui só tem suculenta, não tem cactos e suculentas, é só suculentas. Esse aqui é cacto e suculenta.
ok? Então, ó, eu espero que eu tenha ajudado vocês, tirado a dúvida de vocês sobre como vender, como calcular, as dúvidas do terrário e as dúvidas de cactos e suculentas. Se tiver algumas, corre lá no meu Insta e põe lá que eu vou tentar ajudar vocês. E aproveita o nosso sorteio, compartilha com 2 amigos, curte o nosso vídeo no Facebook e corre lá para me seguir no @comida.de.flor. Até o próximo vídeo, e no próximo vídeo a gente vai aprender como que faz a manutenção de um arranjo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo!